Tinha quase 30 anos e nunca tinha conseguido se casar por causa da aparência. Nem a casamenteira da vila sabia o que fazer. Na visão dela, a única solução seria uma cirurgia estética, porque daquele jeito seria impossível conseguir um bom casamento. Mas algo inesperado aconteceu. Um milionário acabou se interessando por ela. Ele preparou até um cenário romântico de pedido de casamento e declarou o quanto a amava, deixando Larissa completamente envergonhada. Por isso, quando o pai dele foi pessoalmente até a casa dela pedir sua mão em casamento, ela aceitou sem hesitar. O que ela não sabia era que o milionário chamado Marcos tinha confundido a pessoa. Quando Marcos descobriu que o pai queria que ele se casasse com Larissa, ele ficou completamente sem reação. Marcos já achava ruim ter Larissa como assistente, então não conseguia aceitar a ideia de se casar com ela. A mãe e a avó dele também eram contra esse casamento. Mesmo assim, o pai estava decidido. Na visão dele, Larissa era inteligente, sincera e a melhor escolha para ser esposa de Marcos. Quando Ana ficou sabendo da notícia, entrou em pânico. Fingindo tristeza, disse que era melhor terminar o relacionamento e desejou felicidade para Marcos. Na mesma hora, ele afirmou que só amava ela e que jamais se casaria com outra pessoa. Ana ficou satisfeita com essa reação. Então disse que tinha um plano que resolveria tudo. Se eles fugissem de casa, Marcos poderia cancelar o casamento e os dois ficariam juntos para sempre. No começo ele ainda ficou em dúvida, mas acabou sendo convencido por ela. No dia do casamento, a família encontrou uma carta que Marcos tinha deixado antes de fugir. Todos ficaram desesperados. A mãe e a avó dele já não queriam aquele casamento mesmo e disseram que era melhor cancelar tudo. Mas o pai não aceitou. Para ele, o casamento precisava acontecer de qualquer jeito. Enquanto isso, a família de Larissa não fazia ideia do que estava acontecendo. Eles a arrumaram com todo carinho, felizes por finalmente verem a filha se casar. Depois todos foram até a casa do milionário esperar Marcos descer para começar a cerimônia. O tempo passou, mas Marcos não aparecia. As pessoas ao redor começaram a cochichar e Larissa ficou cada vez mais inquieta. Os pais dela também estavam confusos, sem entender por que o casamento ainda não tinha começado. Ana, por outro lado, tentava descobrir discretamente o que estava acontecendo. Ela só estava esperando o momento em que o pai de Marcos anunciaria o cancelamento do casamento. Sem saída, o pai decidiu sair para explicar a situação a todos. Para ele, aquilo já era uma grande vergonha para a família. Ele segurou a mão do pai de Larissa para pedir desculpas e estava prestes a dizer que Marcos tinha fugido de casa, quando o filho mais velho apareceu dizendo que o traje de casamento de Marcos já estava pronto e que ele logo desceria. Logo depois, Marcos apareceu descendo as escadas com o rosto fechado. O pai não teve tempo nem de perguntar onde ele tinha estado, apenas mandou que ele começasse a cerimônia imediatamente. Com uma expressão completamente contrariada, Marcos iniciou o casamento com Larissa. Larissa achou que ele estava apenas nervoso, mas na verdade ele estava daquele jeito porque tinha sido abandonado por Ana. Pouco antes, Ana tinha recebido a notícia de que foi aceita em uma universidade em Londres. Ela precisava viajar imediatamente para estudar. Ela pediu que Marcos fosse com ela, mas ele não quis. Ele não fazia ideia do que faria em Londres. Tentou convencer Ana a adiar os estudos, mas ela recusou. Aquilo era o maior sonho da vida dela. Marcos perguntou se o relacionamento dos dois não significava nada para ela. Disse que tinha fugido de casa justamente para poder se casar com ela. Ana respondeu que nunca tinha dito que queria se casar naquele momento. O único plano dela era ir para Londres. Furioso, Marcos saiu batendo a porta. Sem ter para onde ir, ele acabou voltando para casa e aceitando o casamento com Larissa. Mesmo assim, ele culpava Larissa por tudo o que tinha acontecido. Na cabeça dele, mesmo depois de casado, jamais aceitaria Larissa como sua verdadeira esposa. Depois da cerimônia, os pais de Larissa se despediram dela com muita emoção. A mãe e a avó de Marcos continuavam com cara fechada. Mesmo com o casamento realizado, elas ainda queriam encontrar uma forma de separar os dois. A cunhada levou Larissa até o quarto de casamento. Ao ver a decoração romântica do quarto, Larissa ficou nervosa e ao mesmo tempo cheia de expectativa. Mas Marcos foi sozinho para o escritório. Larissa passou a noite inteira esperando no quarto e ele não voltou. Na manhã seguinte, ela acordou com uma ligação da mãe. Era o primeiro dia depois do casamento e ela precisava levantar cedo para ajudar na cozinha. Ela trocou de roupa rapidamente e desceu. Quando a mãe e a avó de Marcos viram que ela tinha acordado um pouco mais tarde, começaram a fazer comentários irônicos. A única pessoa que realmente tratou Larissa com gentileza foi a cunhada. Mesmo assim, a mãe e a avó decidiram dificultar ainda mais as coisas. Elas disseram que cada pessoa da família tinha gostos diferentes para o café da manhã. Larissa teria que preparar comida para todos e teria que fazer tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Elas achavam que assim Larissa não conseguiria dar conta. Mas Larissa era rápida e habilidosa. Em pouco tempo o café da manhã estava pronto.
Quando todos provaram, acharam a comida deliciosa. A mãe e a avó ficaram sem ter do que reclamar. Mais tarde, depois de terminar todas as tarefas da casa, Larissa voltou para o quarto e viu que Marcos já estava dormindo. Então deitou do outro lado da cama. Marcos deixou o ar-condicionado extremamente frio e ainda puxava o cobertor para si o tempo todo. Larissa ficou encolhida em um canto, tremendo de frio. Quando Marcos abriu os olhos e viu aquilo, sentiu um pouco de culpa. Ele desligou o ar-condicionado e pegou um cobertor para cobrir Larissa. Larissa pensou que aquilo era um gesto de carinho e ficou um pouco emocionada. No dia seguinte, ela acordou cedo e arrumou todo o quarto. As roupas que Marcos tinha jogado pelo chão também foram dobradas e organizadas. Mas quando Marcos voltou da corrida e percebeu que alguém tinha mexido nas coisas dele, ficou furioso. Ele gritou dizendo que odiava que mexessem em seus pertences e perguntou quem tinha autorizado aquilo. Os gritos assustaram Larissa, que rapidamente pediu desculpas. A mãe e a avó, ao ouvirem a discussão, correram para ver o que estava acontecendo. Por dentro elas estavam satisfeitas, mas fingiram falar de forma irônica que depois do casamento era normal a esposa mexer nas coisas do marido e que o casal precisava aprender a viver em harmonia. Elas também lembraram que naquele dia Larissa deveria voltar à casa dos pais, como manda a tradição depois do casamento. Disseram que Marcos teria que acompanhá-la. Isso deixou Marcos ainda mais irritado. Ele disse que não aceitava nenhuma imposição e que não iria acompanhar Larissa de jeito nenhum. Depois que ele saiu, a mãe disse que Larissa deveria ir sozinha primeiro. À noite, ela tentaria convencer Marcos a buscá-la. Sem alternativa, Larissa concordou. O que Larissa não sabia era que aquilo fazia parte de um plano. Pelas tradições, no dia em que a noiva volta à casa dos pais, alguém da família do marido precisa ir buscá-la depois. Se ninguém aparecer para levá-la de volta, ela não pode retornar sozinha para a casa do marido. Era exatamente isso que a mãe de Marcos queria. Assim, Larissa nunca mais pisaria naquela casa novamente. Se gostou, curte e comenta para a próxima.